Jornal RR News, um oferecimento. Jacto, ao seu lado sempre. Coima, soluções para quem produz. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Bradesco, de ponta a ponta, é com o Bradesco que o agro conta. E Steel, onde tem agro, tem Steel. Veja no RR News desta semana. Exportações de tabaco beiram os 3 bilhões de dólares. Café mineiro vai conquistar consumidores na China. AgriShow leva o melhor do setor para Ribeirão Preto. Corredores agroecológicos ajudam pequenos produtores no Nordeste. Começa agora o RR News, o seu jornal semanal do agronegócio. Um lote produzido na Fazenda das Almas, em Cabo Verde, sul de Minas Gerais, foi um dos cafés incluídos no acordo bilateral de exportação de café para a Luckin Coffee, maior rede de cafeterias da China. A transação, no valor de 500 milhões de dólares, foi firmada pela Agência Brasileira de Promoção à Exportação, a Apex Brasil, em junho do ano passado. Eu estou na cafeicultura desde 1980. Esse ano está completando 44 colheitas de café que eu estou fazendo nessa propriedade, Fazenda das Almas. A gente tem 2 campos experimentais da EPAMIG, que dá para a gente tirar as nossas conclusões em relação à qualidade e à produtividade. Então eu tenho em mente os cafés que eu vou plantar no futuro próximo. Ser parceiro da EPAMIG, para mim, para a família, para a fazenda, é uma honra. Porque uma instituição dessa é honra para a gente. Quando me ofereceram esse campo experimental, eu não percebia que ia ser tão importante assim. Hoje mesmo fiquei sabendo que tem essa parte aí de qualidade, eu quero estreitar mais o relacionamento para fazer mais algum trabalho em relação a isso aí. A fazenda sempre foi produtora de café descascado. E agora nós estamos tomando muito gosto para produzir o café natural e o café fermentado. A última fase do programa de melhoramento são os projetos de validação de cultivares, onde nós tentamos fazer essa difusão dessa tecnologia, levar esses cultivares para a maioria das regiões produtoras em um número maior de propriedades. E ter uma propriedade parceira, como é o caso da Fazenda do Seu Adriano, a Fazenda das Almas, é muito importante para nós, onde o produtor ele abre a porteira da fazenda e deixa com que a gente leve uma tecnologia, a gente leva isso para a fazenda e a gente vê isso em larga escala, como é o caso da fermentação, que foi um caso de sucesso desse café que chegou na China. Esses produtores que eles têm aceito, receber essas unidades, realmente ele participa ativamente da pesquisa. Fase final, o material já lançado, já registrado, mas que vai ver o comportamento ali, porque a gente não consegue, com a experimentação nossa, responder isso. Então, essa participação do produtor ali na sua propriedade, com o seu manejo, com as suas observações, é muito importante para a gente validar, para a gente ter esse retorno e poder, a partir daí, recomendar com mais segurança. A gente aqui na Das Almas, o meu pai principalmente, sempre primou pelo novo, por aprimorar os processos da fazenda e a busca da qualidade para diferenciar o nosso café dos outros. Então, o objetivo nosso é superar a expectativa do nosso cliente. A Salton divulgou que eliminou totalmente o uso de herbicidas em seus vinhedos próprios na unidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Além disso, a vinícola atingiu outra importante meta sustentável. 100% da energia consumida em suas unidades fabris veio de fontes renováveis. Aqui na Salton nós temos diversas ações relacionadas ao desenvolvimento sustentável, no âmbito do que nós chamamos Jornada Consciente. Se nós olhamos para a viticultura, nos nossos vinhedos nós conseguimos zerar o uso de herbicidas. E como é que a gente fez isso? Com o uso de plantas de cobertura, que nada mais são que espécies específicas que têm a capacidade de inibir o crescimento de plantas daninhas
e, consequentemente, nos permitem a não utilização desses herbicidas para o controle dessas pragas. Quando a gente olha para a produção, para a indústria propriamente dita, a energia elétrica é um dos recursos que a gente mais tem necessidade. Em 2013, nós iniciamos a nossa transição energética e no ano de 2024 nós conseguimos concluir essa transição para fontes 100% renováveis e certificadas. E por que isso? Onde é que isso tem um grande impacto? No nosso inventário de gases de efeito estufa, visto que o escopo 2 desse inventário, ele é específico e exclusivo de energias, e no nosso caso, especialmente a energia elétrica. A Embrapa realizou, nos dias 24 e 25 de abril, em Sergipe, um encontro para promover, entre as comunidades de agricultura familiar, a criação de corredores agroecológicos no estado. Os encontros foram uma iniciativa da Embrapa em parceria com o Movimento Camponês Popular, o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. O corredor agroecológico é uma estratégia, né, de um sistema de produção diversificado, elaborado a partir de exemplos dos agricultores, do modo deles de cultivarem, de plantarem, né, nas suas pequenas áreas, nas suas áreas agricultáveis, em que a gente buscou a combinação de plantas alimentícias, escolhidas em função das necessidades, das demandas locais, e plantas que recuperam o solo, a fertilidade do solo, que são as conhecidas plantas de cobertura ou plantas adubadeiras ou os adubos verdes. É um projeto que tem como objetivo de capacitar os técnicos, assessores técnicos, mas também os agricultores, sobretudo na metodologia de melhoramento genético participativo e melhoramento genético evolutivo. Com a parceria inclui a Embrapa, que é nossa líder técnica, junto ao nosso executor principal, que é o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Então, esse é um pouco o trabalho que estamos fazendo. Estamos já fazendo atividades de pré-implementação aqui em Sergipe. Vai seguir outras quando vai começar o projeto em Bahia. E também na Argentina, na Bolívia, com a participação deles, atividades de capacitação aqui no Brasil. Esperamos os primeiros resultados, já com o desenvolvimento dos primeiros corredores agroecológicos, onde vamos a desenvolver novas variedades de semente com a metodologia agroecológica, em um contexto de agroecossistema, para beneficiar os ciclos naturais do agroecossistema. As perspectivas do projeto são boas, né? Já tem andamento de algumas atividades, a gente está aqui na pré-implementação do projeto Raiz Agroecológicos. A Embrapa já vem avançando, né, junto aos agricultores aqui organizados aí em volta do MCP. E as perspectivas são boas do projeto, né? A gente espera aí trazer mais soberania alimentar para os agricultores, né? Apoiar o trabalho que eles já vêm fazendo a partir dessa rede de organizações que compõem aqui o território. Então a gente tem esperança aí de trazer bons resultados, de trazer esse aporte científico aí junto com os saberes locais dos agricultores e técnicos da Embrapa, para a gente fazer esse aporte científico aí ao aprimoramento das sementes locais crioulas, né? A importância que tem é que a pesquisa ela acontece junto com a transferência da tecnologia. Então, assim, em meio real é trabalhado os corredores agroecológicos e de forma participativa vai se construindo o conhecimento e chegando na inovação que a gente precisa para transformar. Então essa é uma oportunidade que a gente tem de reunir os diversos saberes para construir um conhecimento comum, e aí sim você tem o desenvolvimento de tecnologias, de formas de plantio, de formas de conservação apropriadas para aquela realidade e desenvolvida com todos.
Esse corredor aqui, ele é mais um sonho, né, nosso aqui, sendo realizado. A partir dessa metodologia, né, de consórcio entre as plantas adubadeiras e as plantas principais, que para nós aqui são o feijão e o milho, a gente consegue, ao mesmo tempo que produz alimento saudável, comida saudável, também melhorar a qualidade do nosso solo, né? Então, com o tempo, a gente vai conquistando ainda mais a nossa autonomia, a autonomia do camponês e da camponesa. Então, para a gente, enquanto movimento camponês popular, na questão dos corredores, né, dessa implementação dele nas unidades camponesas e também nas unidades onde a gente lidar com algumas mulheres marisqueiras, é importante, até para a autonomia da mulher. Porque a gente, da caminhada que a gente tem dentro do movimento, a gente percebeu que quem faz essa agricultura, assim, quem guarda as sementes são as mulheres, né? Os homens, eles são parceiros, né? Estão lá fazendo a roça, mas as mulheres são as guardiões, de fato, dessas sementes. E aí, para a gente, essa autonomia e essa liberdade de levar sementes crioula, de fazer a implementação, né, com as plantas adubadeiras, né, que são os adubos verdes, para a agricultura familiar foi excelente, por conta da contaminação não só da transgenia, mas também da contaminação dos adubos. A gente teve uma questão muito grande com os estercos contaminados. E quando a gente levava para dentro da unidade, a gente perdia, principalmente o milho. E aí a gente viu que os corredores eram uma estratégia excelente, porque vinha a planta para alimentar e a planta para adubar o solo. A gente percebe um resgate das nossas culturas, né, herdada por nossos avós e tios, né, que foi um pouco abandonada. E agora, com esse resgate, a gente vê renascer nessa juventude aí essa força do campo. É uma experiência única. Por quê? Porque através do corredor agroecológico nós aprendemos como plantar da maneira correta, ajudando não só toda a família, mas também o meio ambiente, sem usar agrotóxicos. Qualidade da comida, o gosto do alimento natural, do alimento orgânico, é muito melhor do que do alimento transgênico. Então a gente, além de estar plantando algo saudável, também come algo muito mais gostoso. Considerado um dos principais eventos do agronegócio, a AgriShow celebrou sua 30ª edição, acolhendo expositores e visitantes de todo o Brasil e do mundo. O mundo do agronegócio brasileiro concentra suas atenções nessa semana aqui na AgriShow, principal feira a céu aberto da América Latina. Por aqui, todas as novidades relacionadas a esse setor são apresentadas ao grande público. Hoje a AgriShow para a gente é bem representativa. Dentro do mercado do agronegócio a gente consegue ter um público passante na feira muito interessante. A Mercedes ela tem uma linha completa para o agronegócio, então desde caminhões leve, mas na linha off-road, na linha agro até os extra pesados. Então a gente veio aqui com uma gama completa de produto e também soluções. Então a gente tem muita coisa na parte de telemetria, contrato de manutenção, consórcio, banco. Então assim, a gente trouxe todas essas ferramentas para atender esse nosso público, esse nosso cliente. O mercado está muito positivo. É um ano que a gente enxerga com um faturamento ou próximo ou superior ao ano passado. O segmento do agro vem puxando isso de uma forma muito positiva e isso faz com que a gente justamente segmente o mercado e esteja muito próximo de feira, de ações, mídia voltado a esse segmento para a gente trabalhar bem de perto isso, tá bem pulsante o mercado. A Falker levou para o AgriShow toda a nossa linha de tecnologias para coleta de dados para a agricultura, com ênfase principalmente na agricultura de precisão. Tá? Então nós lançamos a nova versão do Solo Drill, nosso amostrador hidráulico para solo. É um equipamento voltado para a agricultura de precisão, para mapeamento de solos, e é a ferramenta mais usada na agricultura de precisão do Brasil, que é o mapeamento da fertilidade. Tá? E olhando para frente, olhando para o futuro da agricultura de precisão, nós também apresentamos esse veículo conceito, né, que é um veículo totalmente elétrico, projetado para a agricultura de precisão, ou seja, não é um veículo de outras finalidades em que a gente coloca equipamentos para transformar em ferramentas de agricultura de precisão. É um veículo pensado desde a origem em ser a ferramenta, a base para a gente colocar diferentes equipamentos para a agricultura de precisão, né?
E ele ainda é um conceito que a gente levou para a feira para escutar potenciais clientes, parceiros, os ajustes finais do projeto, né? Nós pretendemos colocar esse equipamento no mercado no próximo ano, nas aplicações piloto. Então é o momento da gente trazer, né, com a parceria da FINEP, que é um órgão federal que ajudou a financiar esse projeto, nós apresentar esse conceito, né? Então, um veículo totalmente elétrico, voltado para a agricultura de precisão, com uma série de tecnologias. Por exemplo, nesse equipamento que nós trouxemos na feira, toda a carenagem dele é impressa em 3D, né? Manufatura aditiva, que é algo totalmente inovador. A gente então tem um veículo impresso. A feira é tão importante que o setor de máquinas agrícolas ao longo do ano guarda 7 chaves os seus segredos. E é só aqui, durante o evento, que as grandes novidades são apresentadas. A AgriShow para a gente é o principal momento de encontro com os nossos clientes do ano. Até por isso que a gente reserva lançamentos especiais, momentos especiais para essa feira. Aqui é a maior feira do Brasil, do agronegócio brasileiro, e aqui a gente encontra muitos dos nossos clientes de todo o Brasil. Então é um momento muito importante que a gente consegue conversar, apresentar nossas soluções, apresentar essas novidades. Então por isso que a gente reserva esses momentos especiais para dividir aqui com os nossos clientes. O nosso principal destaque esse ano é o lançamento da Ideal 25, uma nova versão da nossa colheitadeira que veio com algumas features para revolucionar o mercado. Então a gente tem todo um sistema de trabalho de processamento de grãos, de tecnologia, de qualidade operacional, de redução de custo operacional que essa máquina traz para o mercado, justamente para agregar na produção dos nossos clientes, ou com redução de custo ou com aumento de produtividade, isso se falando em qualidade de grãos e redução de perdas. É muito importante para a JF estar aqui participando, sempre mostrando as melhores soluções. Nós estamos lançando 4 produtos aqui na AgriShow esse ano, começando pela colhedora JF 2600 AT, uma colhedora de estrutura muito robusta, já para médios produtores, grandes produtores e prestadores de serviço, uma colhedora de forragem para ajudar na alimentação animal. Nós estamos também lançando o moinho JF 100, que é um moinho de alto rendimento, moinho para triturar grãos, também alimentação animal, que a JF é muito focada em equipamentos para alimentação animal. Também estamos lançando a segadora JF 2400D, uma segadora de disco para ajudar a fazer um feno de qualidade, né? Aqueles fardos de feno que a gente vê até em filmes. E um dos principais lançamentos, se não o principal lançamento, é a enfardadora JF Prisma 5000 Central, que a gente está vendo aqui, que é uma enfardadeira central, que a gente fala. A maioria das enfardadeiras você usa ao lado do trator. A novidade aqui é que essa máquina ela é usada centralizada atrás do trator. Então a operação é mais fácil, você não precisa ficar olhando do lado, é uma operação mais tranquila para o operador. E também o fluxo da forragem, do produto que entra, é um fluxo muito mais fácil, muito mais suave e que acaba fazendo que você consiga produzir mais, ter um fardo de maior densidade, colocar mais feno dentro do mesmo fardo, né? Então o que a gente conseguia com outra máquina é um fardo de 12, 15 quilos, isso aqui vai chegar a 25, 30 quilos, né? Quase praticamente o dobro. Então é uma máquina com partes com tecnologia alemã, né? Nosadores da Rasp. É uma máquina de uma construção muito robusta, como a maioria das máquinas da JF. Então isso aqui é uma grande solução que a gente está trazendo para os produtores, para você fazer um feno de melhor qualidade, mais rápido e aquele negócio, sobrar mais tempo no final do dia aí para o cara estar fazendo outras coisas, ou estar com a família, que é importante também, né? Então a gente sempre procurando oferecer soluções para o produtor acabar mais rápido o trabalho dele, mais facilmente o trabalho, que a gente sabe que não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo. Existe esse problema da mão de obra hoje em dia, então a gente tem que terminar o mais rápido possível esse trabalho no campo, né?
Completando 50 anos de existência, a Belgo viu na feira uma vitrine muito oportuna para ter o termômetro do mercado daqui até o final deste ano. É uma empresa duradoura, uma empresa que vem transformando aí aço em arames e ajudando o homem do campo há 50 anos, conquistando uma liderança, uma confiança, sempre focado aí na experiência do cliente, qualidade do produto, atender as necessidades do cliente. Isso é muito gratificante para nós, essa vida longa da empresa. E quanto na AgriShow, é muito importante a participação aqui nossa, porque é um momento que a gente compartilha com os produtores as inovações, a gente começa a discutir com os produtores a questão das necessidades que ele precisa, as dúvidas que ele tem em relação aos produtos, e é uma oportunidade única a AgriShow para a gente. A AgriShow a gente espera com bastante ansiedade, é um termômetro para o resto do ano. Os nossos lançamentos a gente deixa para realizá-los aqui na AgriShow, e daqui a gente starta então os projetos novos. É muito importante para a gente. Semana que vem, a gente vai mostrar mais novidades do setor apresentadas durante a AgriShow 2025. É só aguardar! Chegou o Ruralflix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio. Nele, você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone. Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Ruralflix, para ver, aprender e se divertir. Como parte das comemorações do Dia Mundial da Medicina Veterinária, a Boehringer Ingelheim lançou um vídeo para uma campanha de valorização desses profissionais. Para celebrar o Dia Mundial do Veterinário, a Boehringer lança pelo 2º ano consecutivo a sua pesquisa, a sua iniciativa chamada Going Beyond. A gente faz essa pesquisa no intuito de reconhecer os médicos veterinários, não somente os que cuidam de pequenos animais, como também os que cuidam de bois, de vacas, de cavalos, de animais de produção. A gente entende aqui na Boehringer a importância dessa profissão, que é tão relevante para a saúde humana e para a saúde animal, entendendo que aqui, para a gente, na Boehringer Ingelheim, o conceito de saúde interconectada guia todos os nossos passos, todas as nossas decisões. Um dado muito importante dessa pesquisa, né, então, como eu trouxe, é o 2º ano que a gente faz. Nesse ano a gente entendeu que existe um reconhecimento muito grande, então mais de 90% dos tutores e produtores rurais reconhece sim a profissão, que o médico veterinário tem um papel crucial para o seu trabalho, para a vida de todos nós, mas por outro lado, apenas 51% se sente reconhecido, né? Se sente que nossa, o que eu estou fazendo de fato tem valor e as pessoas com as quais eu trabalho, as pessoas que eu atendo, percebem este valor. Então, para diminuir esse gap, a gente lança um vídeo muito inspirador que vai trabalhar essa percepção dos veterinários ao redor do mundo. Junto com esse vídeo, a gente lança também essa pesquisa, de onde vieram esses dados, que foi feita com 1.200 respondentes, dentre esses respondentes brasileiros também. Então, eu convido a todos a acessar nossa campanha, a buscar esses dados que a gente está divulgando amplamente e a valorizar o seu veterinário, que contribui tanto para a tua produção e para a pecuária como um todo. These professionals often work in teams, and some go through more than 10 years of training. Could be a team of firefighters. يمكن يكون حدا طبيب. enfermeiros, dans le monde juridique. These professionals work days, nights and weekends 在工作中做出生死攸关的决定 and often suffer from emotional exhaustion. That is a tricky one. Don't know. We've actually been talking about veterinary professionals. No way! Oh my gosh! 你不会想到这个。 Os veterinários são profissionais pouquíssimo valorizados. If there was a vet here now, I would be saying thank you. Thank you for being there whenever we need you. Y gracias por el gran esfuerzo que hacen. Eu diria obrigada. Thank you.
A IATF pode reduzir a pegada de carbono em até 49%, gerando uma redução estimada de 21,4 milhões de toneladas. O impacto é comparável à retirada de 853 mil veículos das ruas e à preservação de 192 mil hectares de vegetação nativa do Cerrado brasileiro. Um dos estudos apresentados aqui foi um estudo onde nós tentamos quantificar a quantidade de protocolos usados para a inseminação artificial de uma empresa da Global Gen e o quanto isso gerou de aumento de produtividade e redução de CO2 equivalente. E a boa informação é que, por exemplo, com a utilização dessa tecnologia, foi possível reduzir a pegada de CO2 em rebanhos leiteiros, que corresponde à retirada de mais de 800 mil carros rodando e produzindo CO2 equivalentes por ano só na pecuária leiteira. E na pecuária de corte, a redução da emissão de CO2 equivalente corresponde a quase 200 mil hectares de cerrado que deixaram de ser desmatados. Então vejam como é importante usar a tecnologia, fazer com que a pecuária seja mais produtiva. Isso colabora para a sustentabilidade do planeta e para o equilíbrio ambiental. O aplicativo NFF, disponível para celulares, tem se mostrado como uma solução prática para a emissão da nota fiscal do produtor rural. O aplicativo permite o cálculo automático do valor líquido da operação, a inclusão de despesas extras e a validação final antes do envio. Emitir a nota fiscal é crucial para o produtor rural, pois garante a regularidade da sua atividade. E, além disso, facilita a transparência nas suas transações comerciais. Para começar, baixe o aplicativo Nota Fiscal Fácil diretamente da loja de aplicativos do seu smartphone ou através do QR Code que está disponível aqui ao lado da tela, disponível para Android e iOS. É simples e rápido. Ao instalar o aplicativo, você precisará de uma conta no GovBR para realizar o cadastro. É importante que a sua conta esteja no nível Prato Ouro, garantindo a segurança das suas informações. No seu primeiro acesso no aplicativo Nota Fiscal Fácil, você precisará fazer um cadastro inicial. Neste cadastro, é importante que você esteja logado com internet, Wi-Fi e que seu telefone esteja com rede. Neste cadastro, você irá incluir os seus principais clientes, seus principais produtos e os seus principais transportadores. Agora que você já fez o seu cadastro inicial, você já pode emitir a sua nota fiscal fácil. Acesse o botão verde Mais, clique em Nova Nota. Busque o cliente que você estará fazendo a sua venda. Selecione o cliente que você já cadastrou. Clique no botão Próximo. Selecione agora a operação da sua nota fiscal. Como estamos fazendo uma venda de leite aqui no estado de Santa Catarina, o leite, a tributação do ICMS é diferida, mas é importante que você busque saber a tributação do ICMS no estado que você estará fazendo a sua nota fiscal. Selecione a operação e clique em Próximo. Busque agora o produto que você estará fazendo a venda. Lembre que você já deve ter feito o cadastro inicial dele. Vamos buscar o produto leite. Agora, insira a quantidade de litros de leite que está sendo comercializada. Neste caso, vamos colocar 1000 litros de leite. O sistema já irá mostrar para você o valor líquido da operação comercializada. Neste caso, a nota é no valor de R$ 2.650. Validando o valor, clique no botão Adicionar. Se você não tem mais nenhum produto para incluir na nota, você pode clicar no botão Próximo. Agora você selecione o tipo de transporte. Irá aparecer para você transportadora, próprio ou sem transporte. Neste caso, você pode selecionar a opção Transportadora. O sistema irá perguntar para você quem pagará o frete. Selecione a opção, neste caso, Destinatário. O sistema perguntará para você quem irá realizar o frete. Neste momento, selecione a transportadora que irá realizar o transporte.
Selecione a transportadora que você já tinha feito o cadastro inicial. Informe o número da placa do veículo. Aparecerá para você na tela a opção do local de retirada, que é opcional. Se não houver essa informação, clique no botão Próximo. A próxima tela irá aparecer para você confirmar os valores da sua nota de venda de leite. Neste caso, confirme as informações. Se houver alguma outra despesa adicional, inclua no campo Outras despesas. Aparecerá para você também a opção de inserir os dados de parcelamento, caso for uma nota de venda a prazo. Caso não for, não precisa inserir as informações de parcelamento. Clique no botão Próximo. Agora, você já está chegando na reta final da sua nota fiscal. Neste passo, você poderá inserir as informações adicionais na nota, informações que são relevantes. Você pode inserir neste quadro. Em todas as notas de venda de produção rural, você deverá flegar a informação Informar Fundo Rural, que deve ser recolhido conforme legislação vigente. A outra opção, Informar CNPJ autorizado, se você quiser informar, clique nela. Caso não, clique no botão Próximo. Agora, você já está na reta final. Irá aparecer para você o resumo da nota, onde você poderá validar se todas as informações estão corretas. Validando as informações, você já poderá enviar a nota e informar o seu número PIN que você fez no seu cadastro inicial. Pronto! Viu como é fácil e rápido emitir a nota fiscal fácil? No quadro Matsuda em Foco desta semana, você vai ver medidas eficientes para potencializar a qualidade da pastagem. Olá, você que acompanha a Matsuda nas redes sociais. Estamos de volta, Brasil, com mais um Matsuda em Foco para levar a você informações preciosas, valiosas para o seu dia a dia no campo. E hoje nós temos o prazer de receber aqui mais uma vez o engenheiro agrônomo André Tadal. Seja muito bem-vindo aqui, André. Obrigado, Alessandro. Sempre prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, nosso assunto do programa de hoje é como otimizar a eficiência do pastejo. Ponto-chave para a lucratividade do amigo produtor. Agora, o que pode ser considerado um pastejo eficiente para começo de conversa? Olha, Alessandro, o pastejo eficiente, para ser considerado eficiente, ele tem que transformar a forragem em carne ou em leite. Então é isso que a gente busca, ter essa eficiência. A gente conseguir pegar essa produção de capim, que hoje é o alimento mais barato que o produtor consegue fornecer para os seus animais, fornecer da forma adequada, no manejo ideal, no ponto ideal para os seus animais e seus animais, fazendo todo aquele trabalho de converter em carne ou em leite. Então, para ser bem eficiente o manejo, é necessário que ele produza alimento e transforme isso em carne ou em leite. Então, é isso que a gente preconiza aí, quando a gente fala de ser eficiente na questão do manejo. Agora, quais fatores vão determinar que tipo de técnica ou de manejo que o produtor vai adotar na propriedade? Porque a gente tem diferentes modalidades, para a utilização desse pasto. Olha, Alessandro, vai depender muito do objetivo do produtor, tá? Então, se é um produtor que ele tem o costume de fazer, por exemplo, pastejo diferido, deixar ali o famoso freio em pé, deixar um piquete vedado para que na época da seca ele utilize essa matéria, esse faixo, essa matéria seca ali para fornecer os animais, legal, ideal. É um pastejo que a gente sempre, alguns anos atrás, a gente sempre se falava mais, via mais a questão do pastejo em dias. Hoje a gente sabe que muita pesquisa, depois de muita pesquisa feita, muito dado coletado, que o manejo ideal é o manejo por altura, tá? Mas existem hoje ainda pessoas que fazem ali em dias pela facilidade, pelo também já tem os olhos treinados ali, fica realmente mais fácil, não fica algo também tão complicado, mas hoje em dia a gente passa para o produtor que é necessário fazer o manejo por altura, porque a altura ela não vai mudar dependendo da época do ano. Então, se é uma época seca, se é uma época de águas, a altura é a mesma.
o crescimento em dias já não é o mesmo. Então se a gente pegar aí 25, né, ou mais ou menos 25, 28 dias que o pessoal geralmente faz, né, troca, pega o animal, coloca ali naquele piquete, depois de 25, 28 dias ele volta os animais naquele piquete. Se for 25 dias na época das águas, é um crescimento, o capim. 25 dias na época da seca, é um crescimento totalmente diferente. Se você manter os mesmos 25 dias, você vai ter problema no manejo. Então, por esses motivos que hoje a gente fala mais de manejo por altura, para facilitar, né, o entendimento e também a facilidade do produtor ali dentro da propriedade rural, para a gente conseguir otimizar e ser eficiente nesse pastejo, nesse manejo, para que ele não tenha perca de material e também não falte capim para fornecer para os animais. Então, tendo esse equilíbrio, você conseguindo achar o ponto de equilíbrio entre valor nutricional e produção, você vai conseguir ter essa eficiência que a gente sempre busca em relação ao manejo. Mas independente desses manejos que eu estou falando, vai muito do objetivo do produtor, do que ele está acostumado a fazer dentro da propriedade. Claro que ajuste sempre dá para fazer, mas para ele ser eficiente é necessário que ele transforme, dependendo do manejo que ele faz, aquela fogeira, produzir carne ou produzir leite, ou produzir também, produzir o bezerro. E a gente tem, claro, o que seria o cenário ideal, era que o produtor tivesse o máximo de aproveitamento, 100% de aproveitamento daquela área que ele estabeleceu com pastagem, o que não acontece por vários fatores, né? Tem fatores de perdas, até, por exemplo, pela própria presença dos animais ali, pisoteio, enfim, você acaba tendo um percentual de perda. O ideal, por exemplo, fosse que o produtor conseguisse coletar, colher isso, cortar isso e fornecer para os animais, o que acaba sendo um manejo mais dificultado, né? Um pouco mais difícil assim. Agora, André, me diz uma coisa, a cultivar que o produtor quer trabalhar, quer estabelecer na propriedade, meio que acaba guiando também que tipo de manejo que ele vai ter que utilizar, né? Acaba meio que, entre aspas, forçando ele a utilizar certos manejos. Por exemplo, eu posso trabalhar com uma G12 paredão de maneira mais extensiva, livre, com piquetes gigantescos assim, já fica um pouco mais complicado, difícil, né? Com certeza, e faz toda a diferença. Então o produtor, por exemplo, e é uma das coisas, na verdade, quando a gente fala de escolha da cultivar, um dos pontos ligados à escolha do cultivar é o perfil do produtor e como que ele faz o manejo dessa pastagem. Boa. Tá? Que é um ponto-chave. Então, se a gente vai numa propriedade e você vê que o produtor ou a produtora não tem tanto o macete ali, a facilidade de manejo, é mais fácil a gente indicar uma cultivar, por exemplo, que é fácil de manejo. Por exemplo, as braquiárias. Porte baixo, mais fácil de manejo, não cresce tanto. Aí você vai na propriedade que você já vê que o produtor consegue manejar a altura certinha, entrada e saída. Aí não, a gente consegue trabalhar com cultivares diferentes. E para assistir essa entrevista completa, basta acessar a Ruralflix, através do link que está na tela. E aproveite também para dar uma conferida em todo o conteúdo disponível na plataforma. Vale a pena! O Rumenzin, da Elanco, celebra em 2025 50 anos de comercialização. Além disso, ele também conquistou a certificação de produto redutor da pegada de carbono na pecuária, concedido pela auditoria Fair Food. O selo reconhece empresas que desenvolvem soluções que reduzem os impactos ambientais negativos. É um senhor de 50 anos, acabámos de celebrar a semana passada o seu aniversário de 50 anos, junto com 100 dos nossos clientes e parceiros. Foi um momento muito especial para celebrar um produto que ajudou a revolucionar o mercado, não só o mercado americano e o mercado brasileiro, como em todo o mundo. O Rumenzin é um produto que tem uma base científica muito forte, então tem mais de 5.000 estudos publicados em revistas científicas, e se isso não traz uma confiança, uma segurança na alimentação dos bovinos na pecuária brasileira, então eu não sei o que é que traria. Eu vou falar de um estudo bastante recente que foi publicado em 2019 com gado Nelore confinado, onde a gente evidenciou que o Rumenzin permitiu aos animais produzirem uma arroba comendo 12 kg de matéria seca a menos.
Tá, Nuno, o que é que isso significa para nós, pecuaristas? Significa que, vamos assumir, que o animal vai colocar 7 arrobas no confinamento. Então, significa que o animal vai comer 84 quilos a menos de matéria seca num giro. Se nós assumirmos que 1 kg de matéria seca custa R$1, hoje deve custar mais do que isso, mas vamos assumir para efeito de cálculo que 1 kg de matéria seca custa R$1. Estamos a falar de R$84 por cabeça por giro. Se um confinador tiver 1000 animais confinados em um giro, nós estamos a falar de R$84.000. É muito dinheiro. Mas não vamos falar só do passado, nem do presente mais recente, vamos dizer assim. Em 2024, o ano passado, foi publicado uma meta-análise, um compilado de 20 estudos, onde foi utilizado Rumenzin para avaliar a redução nas emissões de metano. Nós sabemos que a sustentabilidade, a preocupação mundial para reduzir gases de efeito de estufa é uma realidade, vai ser uma realidade cada vez mais significativa. E reparem bem, nesse estudo, em média, o Rumenzin permitiu reduzir 15% de metano comparado com o controle. 15%. E não foi um estudo, não foram 2 estudos, não foram 3 estudos. Foram 20 estudos que em diferentes condições, com diferentes dietas, mostraram esse resultado. E isso nos permitiu também obter uma certificação de redutor da pegada de carbono pela Fairfood. Vocês podem visitar o Instagram, o site, e saber mais sobre isso. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil promoveu um debate sobre as oportunidades e desafios do mercado de carbono durante seminário realizado em Brasília. Esse evento é de importância fundamental, porque muito se fala sobre o mercado de carbono em discussões acadêmicas ou institucionais, ou mesmo no nível das confederações, mas o produtor rural, que é o responsável pela tomada de decisão de implementar tecnologias sustentáveis de produção, a ele é que cabe o maior interesse em conhecer o mercado, saber as possibilidades de acesso, saber o que ele tem que fazer para eventualmente gerar um crédito que possa ser comercializado. Então, eventos como esse trazem a possibilidade da disseminação dessa informação. Quando nós aderimos o projeto, a gente começou a fazer um trabalho de regeneração na área. Então, ou seja, a gente fez todo um trabalho de agricultura regenerativa, a gente fez um reset praticamente na área, né, para a gente começar a trabalhar e fixar carbono no solo. Então isso foi muito produtivo, a gente fez um sistema de plantio direto, a gente fez rotação de cultura, mix de culturas, a gente fez formação de palhada, isso foi agregando valor no solo, foi agregando carbono no solo. Hoje temos o mercado voluntário funcionando, futuramente o mercado de carbono regulado e nesse aspecto a CNA, dentro da atuação de prestar informações, o apoio necessário para o conhecimento amplo do produtor sobre todas essas condições e políticas públicas e mecanismos, está lançando de forma inédita um guia do mercado de carbono, com uma linguagem muito de fácil entendimento e que vai ser distribuído para todas as federações de agricultura estaduais, sindicatos rurais, massificando esse conhecimento, tirando dúvidas do produtor sobre a questão do mercado de carbono. Uma projeção da consultoria Deloitte aponta que as exportações brasileiras de tabaco devem ultrapassar a marca de 3 bilhões de dólares em 2025. A estimativa é de crescimento entre 10% e 15%, tanto em volume quanto em valor. O Brasil exportou no ano de 2024 2,97 bilhões de dólares em tabaco para 113 países a nível global. Cabe destacar aqui que o Brasil é, há mais de 30 anos, o maior exportador de tabaco, respondendo por cerca de 20% a 30% de todo o tabaco comercializado a nível global. Isso tudo se deve ao Sistema Integrado de Produção de Tabaco, que foi desenvolvido no Brasil ao longo de mais de 100 anos e que levou o Brasil a essa posição de destaque a nível global. Destacando ainda que o Brasil tem um reconhecimento pelos seus clientes globais, pela sustentabilidade social, econômica, a integridade e a qualidade do produto. Também tivemos agora recentemente a pesquisa
realizada junto à Deloitte, que mostra que para o ano de 2025 devemos ter um acréscimo de 10% a 15% em volume e em dólares exportados, o que possivelmente vai levar o Brasil a bater o recorde que teve em 2013 de 3,2 bilhões de dólares exportados, o que mostra a importância da cadeia produtiva do tabaco para a região sul do país, especialmente os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde ele gera, a nível dos produtores integrados, uma renda ao redor de 12 bilhões de reais, a geração de 40 mil empregos diretos na indústria e também a arrecadação de impostos para o país na ordem de 17 bilhões de reais. O emprego de conceitos de agricultura de baixo carbono tem sido cada vez mais frequente entre os produtores. Os ganhos ambientais são enormes e devem levar o país a se tornar um modelo de produção sustentável. Hoje o Brasil é o país que tem o maior rol de tecnologias de baixo carbono do planeta. Então são tecnologias que, além de aumentarem a produção e a produtividade, elas têm o potencial de mitigação das emissões de gases de efeito estufa. Então elas reduzem as emissões em comparação a outros cenários de produção. Então, por exemplo, quando a gente compara uma integração lavoura-pecuária, ou uma integração lavoura-pecuária-floresta, que é a principal tecnologia de agricultura de baixo carbono que a gente tem no Brasil hoje, ela se mostra mais efetiva do que a lavoura sozinha, do que a pecuária sozinha. Só que em muitos casos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque se a gente sai de uma condição de pasto degradado para uma área extremamente produtiva, a gente está intensificando a produção. Dessa maneira, a gente também aumenta um pouco as emissões naquela área. Porém, a gente está falando agora de uma intensificação sustentável. Então, a gente trabalha com uma intensidade de emissões menor quando a gente divide, por exemplo, a quantidade de gás emitido pela quantidade de algum produto produzido naquela área. Então, as tecnologias de agricultura de baixo carbono elas são mais eficientes e mais sustentáveis do que as demais tecnologias. Não só em termos de emissão de gases de efeito estufa, mas como em todas as condições ambientais, sociais e econômicas. O PIB do agronegócio brasileiro registrou crescimento de 4,48% no quarto trimestre de 2024. O desempenho permitiu uma reversão do movimento de queda que era observado até o momento, e no acumulado do ano avançou 1,81%. O resultado positivo para o PIB do agronegócio em 2024 foi bem importante, sobretudo porque nós vínhamos de 2 anos sucessivos de redução, entre 2021 e 2022 e novamente entre 2022 e 2023. Isso após um pico de renda que foi alcançado com os crescimentos em 2020 e 2021. Então, esse crescimento em 2024, ainda que modesto e concentrado no ramo da pecuária, significou algum alívio na renda real do agronegócio brasileiro. Para que o agronegócio tenha terminado em crescimento em 2024, a reversão de comportamento que foi verificada no quarto trimestre foi fundamental. O setor já vinha com volumes de produção em alta ao longo do ano todo, mesmo com as quebras, né, em safras de culturas importantes, mas porque os volumes eles estavam em alta na pecuária, eles estavam em alta nas agroindústrias e, por consequência, movimentando também os agroserviços. Mas a renda real do setor, que é o que o PIB do CPEA e da CNA mede, estava pressionada porque os preços estavam desfavoráveis e houve um movimento forte de melhora nos preços aos produtores do agronegócio, que foi iniciado no terceiro trimestre, mas ele foi intensificado no quarto trimestre e de forma, né, que foi suficiente para compensar pelas quedas de preços que foram observadas no primeiro semestre do ano, tornando positivo o resultado final e consolidado do PIB do agronegócio em 2024. O grupo Matsuda se tornou a primeira empresa a receber o selo Matéria-Prima de Qualidade Foscálcio, conferido pela Mosaic como reconhecimento da excelência dos seus suplementos minerais. E aí, quando a gente fala de uma parceria da Matsuda, Grupo Matsuda com a Mosaic, eu estou falando de duas gigantes. Claro, isso tem um impacto super relevante para o mercado, porque isso traz muita inovação, traz muito futuro para o setor da agropecuária. Então, quando eu falo da parceria do Grupo Matsuda com a Mosaic, eu só consigo pensar
no futuro eu só consigo pensar da sustentabilidade e do impacto positivo que essa parceria traz para o mercado. Vários pontos, né, de positivos do foscaço da Mosaic, né? Uma é a pureza, né, que o nosso material é fornecido, ele é produzido, né, com ácido fosfórico food grade, né? Ele também, o cálcio nosso, ele vem de uma rocha ígnea, que é uma das mais puras do mundo, né? Que isso faz com que não tenha metais pesados, né? Que tenha a maior pureza, que é o que nós desejamos. Um outro ponto relevante que a gente fala é a qualidade da matéria-prima, né? Que a nossa fonte de cálcio é o calcário. Isso faz com que a reação é feita em baixa temperatura, não formando alguns pirofosfatos, que são ingredientes indesejáveis, né? E isso faz com que tenha maior disponibilização de fósforo. Essa escolha, na verdade, é uma escolha recíproca. Nós escolhemos a Matsuda como cliente e parceiro e a Matsuda escolheu a Mosaic como um fornecedor e um parceiro. Então toda essa parceria, que já é de longa data, vem se concretizando agora com o selo de qualidade, o selo de garantia. Com o selo de qualidade Foscálcio, ele pode ter certeza que ele está comprando um produto de uma origem idônea, né, de grande qualidade e que de fato vai rentabilizar e trazer uma nutrição animal adequada, né, para o seu rebanho. Vale reforçar que isso é muito mais que um selo de qualidade, né, uma certificação. Isso é de fato uma garantia, né, de origem, de qualidade de fato e de confiança. Hoje é um momento histórico para a Matsuda e para a Mosaic. É uma parceria de longa data que, vamos dizer assim, hoje está oficializando na sacaria dos nossos produtos que vai a campo para os nossos clientes. O que significa esse selo? É qualidade, parceria de longa data e, vamos dizer assim, continuidade no trabalho que sempre foi feito. E o mais importante que são as matérias-primas, né, vamos dizer assim, que são livres de metais pesados, que é o fosfato mais puro do mundo. A safrinha de milho nos estados de Mato Grosso e Goiás deve ocorrer sob condições climáticas mais favoráveis do que as registradas em 2024. A cultura tende a ser beneficiada pela incursão de massas de frio no sul do Brasil e, assim, propiciar o avanço de frentes frias até o centro-oeste. O início da segunda safra de milho no Brasil, agora em 2025, foi desafiador, até porque o mês de fevereiro foi marcado por muito calor e pouca chuva em importantíssimas áreas, até mesmo ausência de chuva, em importantes áreas produtoras do nosso país. Em março, aos pouquinhos, a chuva retornou, mas ainda não foi o suficiente para reverter o quadro de déficit hídrico em muitas áreas do país. Agora, o mês de abril foi surpreendente. Embora a gente já não tenha mais volumes de chuva comparáveis ao auge do período seco, tivemos boas chuvas que se espalharam pelo sudeste, pelo centro-oeste, chegando até as áreas do Mato Piba, inclusive o mês de abril, fechando com chuva acima da média, pegando áreas de Minas Gerais, Cerrado Mineiro, nordeste do estado de Goiás, que tanto sofreu com ausência até de chuva ao longo do mês de fevereiro, principalmente, interior da Bahia. E o mês de abril fechou até com chuva acima da média nestas áreas produtoras. Agora, para o decorrer do mês de maio, a expectativa é que comece a se desenhar um padrão de distribuição da chuva bastante típico de outono, ou seja, a chuva começa a reduzir a partir do centro do país, o que é natural para a época do ano, e se concentra nos extremos do Brasil, extremo norte, faixa leste do nordeste e no sul do país. Entre o sudeste, o centro-oeste e o Mato Piba, é gradualmente que a chuva vai reduzir. Começa reduzindo primeiro ali ao longo do Vale do São Francisco, depois começa a aumentar essa clareira de redução de chuva entre o sudeste e o centro-oeste, tudo de forma muito gradual. E, eventualmente, os modelos estão indicando alguns episódios de chuva, que, claro, já não é uma chuva volumosa, muito pelo contrário, algo bastante pontual, com baixos acumulados, mas que deve ajudar a finalizar muitas lavouras de milho segunda safra.
Na última quinta-feira, aconteceu em São Paulo o Boehringer Day, que trouxe um balanço da operação de saúde animal no Brasil em 2024. O Brasil dentro da Boehringer se destacando muito, sendo o país que mais alavancou percentualmente o crescimento no ano passado, dentro dos países que a gente atua com a Boehringer globalmente, e aqui no Brasil crescendo acima do mercado por 3 anos consecutivos, sendo que em 2024, enquanto o mercado cresce ali por volta de 10%, a gente entrega um crescimento de 12,6% com base de dados no IQVIA no full year de 2024. Além dos pilares que sustentam os resultados positivos, em 2024, mais de 498 milhões de euros foram investidos globalmente em pesquisa e desenvolvimento. A gente olha muito para a saúde interconectada, o quanto a saúde animal afeta a saúde humana e como é que a gente junto dentro de uma mesma empresa olha para isso como prioridade da companhia, que é essa saúde e bem-estar tanto de vidas humanas como animais. O segundo pilar muito importante é a inovação, então como a gente olha para essas necessidades, como a gente antecipa essas necessidades, trabalhando aqui com o portfólio de prevenção, de tratamento e cada vez mais ampliando e trazendo mais solução para o mercado para ter essa saúde animal integrada. Para auxiliar um mercado que se destaca na produção de carne avícola e suína, a companhia desenvolve soluções para promover a qualidade de vida desses animais e, consequentemente, a qualidade do produto final. A gente mostrou o nosso crescimento no mercado em 2024, então em avicultura nós crescemos 17% ano passado, enquanto o mercado cresceu em torno de 15%. Em suínos nós crescemos 3,5%, mantendo a liderança aí no mercado de circovirose, com a Circoflex, e trazendo uma novidade aí que foi a vacina de salmonela, que a gente tem um crescimento bastante expressivo também. Falando nesse envolvimento com os produtores, na produção, como vocês auxiliaram nesse processo, nesse problema recente que teve da gripe aviária? Assim, a gente o Brasil tem um foco muito grande em biosseguridade, né? Então, ano passado a gente teve alguns casos, mas não em produções comerciais. Isso mostra que o nosso sistema está muito preservado, muito preparado para os desafios. Então, hoje a gente é o único grande produtor de proteína animal avícola, sem nenhum caso de influenza aviária. Isso é graças ao trabalho coordenado tanto do Ministério da Agricultura, da BPA, da Associação Brasileira, junto com as agroindústrias, então de blindar o sistema, ter essa biossegurança, saber as regras e fazer o dever de casa. Atualmente, 67% do portfólio global da Boehringer é voltado para o departamento de animais de estimação, incluindo equinos, e 33% para o setor de animais de produção. Quando a gente pensa em ruminantes, em bovinos principalmente, a gente tem uma situação muito favorável. Então a gente avalia como os dados de produção de carne, por exemplo, no Brasil, nós tivemos um aumento de 14,4% de aumento versus 2023 em 2024. Também tivemos um recorde de exportação. Quando a gente olha em valor, nós tivemos um aumento de 22% em valor na exportação de carne no Brasil. O mercado de leite também segue com uma situação também de aumento de produção. Nós tivemos um aumento de 1,1 bilhão de litros de leite em 2024 versus 2023. Isso também a gente pode considerar que reflete no mercado de saúde animal. Por exemplo, a nossa grande estrela, que é o Topline, a família Topline, nós crescemos o dobro do mercado. O mercado cresceu 9%, nós crescemos 18%. Temos também um outro destaque, que é o Metacan. O Metacan crescendo 25%. A nossa vacina JVac também para mastite, para o controle de mastite, cresceu 26%. E quando a gente olha o nosso mercado, o nosso portfólio de leite também, nós tivemos um crescimento também bem significativo no nosso portfólio de leite, que foi de 23,3%, enquanto o mercado cresceu 12,9%. O RR News vai ficando por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima.